Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que os discípulos reconhecem Jesus que reparte o pão com eles e o peixe. Reconhecer Jesus presente na Eucaristia é dom da fé e é a partir dela que somos enviados em missão. Ide, que nós deixemos, que Deus nos fale, que nós possamos escutar a palavra de Deus hoje pra gente. Então a primeira leitura de hoje está em Atos capítulo 4, versículo 1 a 12. Atos capítulo 4, versículo 1 a 12. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está a ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi feita por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham do que dizer em contrário. Então, aqui a gente vê, o discurso, a gente vê aqui o discurso de Pedro, quando fala, nós curamos, nós fizemos, esse homem, acerca do homem que tinha sido curado, e aí as pessoas quiseram perguntar, mas como foi que isso aconteceu? Como foi que vocês fizeram isso? E aí Pedro diz, esse homem foi curado em nome de Cristo, em nome de Jesus, o mesmo a quem vocês crucificaram e o mesmo a quem Deus ressuscitou. Então, que nós possamos dar testemunho de Cristo também a todos, tá certo? Ele deu a sua vida por nós, pelos nossos, ele pagou pelos nossos pecados, Ele, o inocente, pagou pelos pecados que nós cometemos e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, Então, a ressurreição de Cristo é motivo de alegria para nós, então que nós possamos dar testemunho, do Cristo ressuscitado sempre, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 21, versículo 1 a 14. João, capítulo 21, versículo 1 a 14. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. E então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor.
Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-o, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Então aqui, essa leitura do Evangelho, né, mostra a terceira aparição de Jesus para os discípulos, né? Ele apareceu na praia. A princípio, os discípulos não o reconheceram. Mas aí, né, ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles disseram não, porque eles estavam tentando pescar e não conseguiam pescar peixe nenhum. E aí Jesus falou assim: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. E aí, né, eles lançaram o barco, né, lançaram a rede, né, e quando eles puxaram a rede, eram tantos peixes que estavam lá dentro que eles não estavam nem conseguindo puxar direito. E aí, né, o discípulo a quem Jesus amava reconheceu, né, finalmente reconheceu Jesus e falou para Pedro: é o Senhor. E aí, né, todos, né, ficaram maravilhados, né, todos ali, e ninguém ousava, né, Jesus, ele repartiu o peixe, né, e também ali pães com eles, né, o pão e o peixe, né, ele repartiu ali, e ninguém ousava perguntar a Jesus quem era ele, porque todos ali sabiam que era Jesus que estava ali, né, então eles sabiam, né, que Jesus realmente tinha ressuscitado, né? Então ninguém ousava perguntar quem era ele, porque sabiam que Jesus é que estava ali, né? Então, que nós realmente, né, como eu falei na primeira leitura, eu volto a repetir, né, que nós possamos, né, sempre dar testemunho de Cristo a todos, né? Ele que veio para salvar a humanidade, né? Deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Nós estamos, né, na alegria do Cristo ressuscitado, que essa alegria sempre permaneça no nosso coração, tá certo? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.